Existe um motorhome fabricado na China que pode funcionar por uma semana inteira sem uma única gota de combustível ou uma única tomada elétrica. Não é um conceito, não é um protótipo. Proprietários reais estão relatando isso agora mesmo. Ele possui painéis solares suficientes no teto para gerar de 6 a 12 vezes mais energia do que um motorhome americano típico. Tem lavadora e secadora embutidas. Tem uma cozinha sem nenhuma tubulação de gás. E custa entre os 63 mil e os 67 mil. Isso é menos do que muitas pessoas pagam por uma autocaravana básica com muito menos recursos. A autocaravana chama-se Wanica BYD T5DM Pro Max. É fabricada por uma empresa chamada Winnebago, que produz veículos recreativos na China há mais de 20 anos. Eles utilizaram um chassi de caminhão híbrido da BYD. A BYD é a mesma empresa que agora é a maior fabricante de veículos elétricos do planeta, maior que a Tesla. Eles transformaram o setor em algo que faz toda a indústria global de veículos recreativos parecer que esteve adormecida nos últimos 10 anos. Se você gosta de vídeos como este, clique no botão gostei. É preciso muito trabalho para produzir estes vídeos, então inscreva-se para não perder o próximo. O que você está prestes a ver não é apenas um trailer bacana. É uma reformulação completa do que um motorhome deve ser desde a sua concepção. Cada detalhe foi reexaminado. A parte mais surpreendente não é uma característica específica, é como todas elas funcionam juntas para criar algo que nenhum outro motorhome consegue igualar a qualquer preço. Mas para entender por que este veículo é tão importante, você precisa primeiro ver o que ele realmente é. O Wanica BYD T5DM Pro Max foi revelado. O Wanica BYD T5DM Pro Max é um motorhome de 6 metros de comprimento construído sobre um chassi híbrido. Ele já está em circulação na China. O preço da versão Pro é de 438 mil yuans chineses, o que equivale a cerca de 63 mil. O Pro Max com a extensão elétrica custa 468 mil yuans, ou cerca de 67 mil. Para se ter uma ideia, um novo motorhome americano classe B com características semelhantes normalmente custa entre os 120 mil e os 200 mil. Muitos desses veículos não vêm com lavadora e secadora. Muitos não oferecem nem de perto a mesma quantidade de energia solar e nenhum vem com um sistema de propulsão híbrido. O Winnebago BYD possui todos esses 3 recursos. Tem 2 metros de largura e 3 metros de altura. A carroceria é feita inteiramente de fibra de vidro moldada na parte frontal, não de painéis montados em partes. As laterais utilizam uma estrutura de liga de alumínio com saias laterais de fibra de vidro e um revestimento protetor nas seções inferiores. Esse revestimento resiste a galhos, pedras e detritos da estrada. As janelas são de vidro duplo isolante, instaladas na parte superior da carroceria para maior privacidade e segurança. Mas o que realmente impressiona não é a carroceria em si, e sim o que está no teto e escondido sob o piso. O teto abriga 2.380 W de painéis solares. A maioria dos motorhomes americanos, classe B, tem entre 200 e 400 W. Este tem quase 12 vezes essa quantidade. E por baixo, o chassi usa um sistema de 800 V com uma bateria de 55 kWh que pode carregar de 20% a 90% em apenas 20 minutos em um carregador rápido. Isso é mais rápido do que a maioria das pessoas leva para almoçar.
Este motorhome não é um modelo básico e econômico. É um veículo totalmente equipado para uso fora da rede elétrica que custa metade do preço dos concorrentes. E para entender como a Winnebago conseguiu isso, é preciso começar pelo teto, pois é ali que toda a história começa. Um teto que gera energia para uma casa. A pergunta mais comum que as pessoas fazem quando ouvem falar pela primeira vez do Winnebago BYD é simples: como um motorhome pode funcionar uma semana inteira sem precisar ser conectado à tomada? A resposta está bem em cima do veículo. O teto abriga um total de 2.380 watts de painéis solares. Para entender o que isso significa, pense em um típico motorhome americano classe B. Esses veículos custam de 120 mil até 200 mil ou mais. Geralmente, vêm com entre 200 e 400 watts de energia solar. Alguns modelos premium chegam a 600 ou 800 watts. O Winnebago BYD tem 2.380 watts. Isso representa de 6 a 12 vezes mais do que você encontraria em um veículo americano comparável, e não se trata de um acessório instalado posteriormente. É um item de série de fábrica, integrado ao projeto desde o início. Os painéis cobrem quase toda a superfície do teto, de ponta a ponta. Quase não há espaço vazio lá em cima. A Winnebago os instalou com um espaço de ar entre os painéis e o teto. Isso serve a dois propósitos. Primeiro, permite a circulação de ar por baixo, o que impede que os painéis superaqueçam. Os painéis solares perdem potência quando aquecem. Portanto, esse espaço, na verdade, ajuda a gerar mais eletricidade. Segundo, faz com que os painéis durem mais, mantendo-os mais frios ao longo dos anos de uso. Veja o que isso significa na prática. Considerando 5 horas de luz solar direta por dia, o sistema gera cerca de 8 kW de eletricidade diariamente. Uma geladeira típica de trailer consome de 1 a 2 kW. A iluminação LED consome meio kW, carregar celulares talvez outro meio kW, então você usou 3 kW e gerou 8 kW. Isso deixa 5 kW disponíveis. E o ar-condicionado, o aparelho que consome mais bateria do que qualquer outro em um trailer, pode funcionar apenas com energia solar durante os horários de pico de sol. Na maioria dos motorhomes, isso significa ligar um gerador barulhento. No Winnebago BYD, ele funciona apenas com energia solar. É por isso que os proprietários reais dizem que passam uma semana inteira, às vezes mais, sem precisar de energia externa ou combustível, sem o barulho do gerador às 2h da manhã, sem cabos de energia atravessando o camping. Você estaciona em um lugar ensolarado e o teto faz o resto. Um proprietário descreveu ter parado em um local remoto, em uma colina ensolarada. Eles ligaram a geladeira, as luzes, o ar-condicionado, o micro-ondas e a máquina de lavar, tudo com energia solar. Eles nunca precisaram usar um cabo de energia. Se você tentasse adicionar essa quantidade de painéis solares a uma típica van americana classe B, precisaria cobrir todas as superfícies disponíveis e ainda assim talvez não conseguisse. O teto de uma van padrão não é grande o suficiente. A Winnebago projetou o teto da Wanaka especificamente para acomodar esse conjunto de painéis. A energia solar não foi uma ideia posterior. Foi uma das primeiras coisas que eles planejaram. Essa é a característica que realmente diferencia o Winnebago BYD de todos os outros motorhomes do mercado. Fabricantes americanos e europeus vêm adicionando painéis solares há anos, mas os tratam como um sistema de reserva. A Winnebago, por sua vez, os tratou como a principal fonte de energia e construiu todo o veículo em torno deles. Mas os painéis solares são apenas metade da história da energia. A outra metade está escondida sob o piso.
igualmente incrível. O coração híbrido sob o piso. O Wanaka BYD é construído sobre o chassi híbrido BYD T 5DM. Se você conhece algo sobre a BYD, já sabe que isso não é experimental. A BYD é atualmente a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. Ultrapassou a Tesla em produção total de veículos elétricos. Ela fabrica baterias, chips e veículos, tudo em um único local. Isso significa que controla todas as etapas da cadeia de suprimentos. Quando a Winnebago decidiu construir o motorhome, não começou do zero. Partiu de um dos chassis de caminhão híbrido mais consagrados da China. O chassis T5DM utiliza um sistema de 800 Vs. A maioria dos veículos elétricos em circulação hoje em dia utilizam um sistema de 400 V. A BYD optou por um sistema de 800 V, o mesmo utilizado em carros elétricos de alta gama. A vantagem de uma voltagem mais alta é simples, permite um carregamento muito mais rápido e suporta mais potência sem superaquecer tanto. Na prática, a bateria de 55 kWh pode ser carregada de 20% a 90% em apenas 20 minutos num carregador rápido de corrente contínua. 20 minutos. Você para em uma estação de carregamento, conecta o veículo, almoça, usa o banheiro, estica as pernas. Quando volta, a bateria está quase cheia. Em um motorhome tradicional, você estaria abastecendo um de gasolina ou diesel e o custo por quilômetro seria muito maior. No Winnebago BYD, você carrega uma bateria que também alimenta seu espaço habitável e leva menos tempo do que uma pausa para o almoço. A parte híbrida significa que também há um motor a combustão a bordo, mas ele funciona de maneira diferente do que a maioria das pessoas imagina. O motor a combustão atua principalmente como um gerador para carregar a bateria. Ele não aciona as rodas diretamente. O motor a combustão funciona em sua rotação ideal para gerar eletricidade, e os motores elétricos cuidam da tração. Isso significa uma potência mais suave, menos vibração e melhor economia de combustível do que um sistema convencional. E é aqui que a coisa fica realmente inteligente. Essa bateria do chassi não alimenta apenas o sistema de transmissão. Ela também alimenta a área habitável. Quando você estiver estacionado acampando, a bateria pode alimentar o ar-condicionado, a geladeira, as luzes e tudo mais dentro do veículo. Combinada com os painéis solares no teto, você tem duas fontes de energia alimentando o mesmo sistema. O sistema solar supre a demanda diurna e a bateria a noturna. Se houver vários dias nublados e o sistema solar não for suficiente, o motor híbrido pode ligar sozinho para recarregar a bateria. Você nunca fica realmente sem energia. Essa é uma grande mudança na forma como os motorhomes são alimentados. A maioria dos veículos recreativos ainda depende de sistemas separados, um motor a gasolina ou diesel para dirigir, um sistema de propano para cozinhar e aquecer, uma bateria auxiliar separada para luzes e bomba d'água, talvez um pequeno gerador para ar-condicionado. O Winnebago BYD substitui tudo isso por um sistema elétrico integrado, sem tanques de propano, sem gerador separado, sem tubulações de gás passando pelas paredes, apenas eletricidade da bateria, da energia solar e do motor híbrido quando necessário. Esta é uma das principais razões pelas quais o Wanaka BYD está fazendo com que o resto da indústria de veículos recreativos pareça obsoleto. Mas a energia só é útil se você tiver espaço para morar. E é aí que a Winnebago fez algo notável: uma caixa que dobra de tamanho. Quando você se aproxima do Wanaka BYD pela primeira vez, ele parece um motorhome compacto. Tem 6 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3 metros de altura. É menor do que a maioria dos motorhomes classe C americanos, mas ao entrar pela porta principal,
A primeira coisa que chama a atenção é a altura do teto. São 2 metros. A maioria dos adultos consegue ficar em pé completamente ereta, com espaço de sobra. O piso entre a cabine e a área de estar é completamente nivelado. Não há degraus desconfortáveis para subir ou descer. A área de estar mede 4 metros de comprimento por 2 metros de largura. Isso já é confortável para 2 pessoas com uma cozinha de um lado e uma área de jantar do outro. Mas, se você tiver a versão Pro Max, também terá o sistema de expansão elétrica. E é aqui que a Wanaka BYD faz algo quase mágico. Basta pressionar um botão no painel de controle central e uma seção inteira da parede desliza para fora. Aumenta a largura da sala de estar em mais 2 metros. Isso não é uma pequena extensão que lhe dá alguns centímetros extras. Trata-se de uma extensão completa que praticamente dobra a área útil. O mecanismo utiliza uma estrutura interna de aço com tripla cremalheira para maior resistência, o que confere solidez à seção estendida, evitando qualquer instabilidade. Possui ainda um toldo de proteção contra chuva e queda de galhos. Com a extensão lateral aberta, o Wanaka BYD se transforma de um trailer compacto em um amplo espaço habitável. A mesa de jantar em formato de U acomoda 4 adultos, e cada assento possui seu próprio cinto de segurança. Seus passageiros podem viajar com segurança na parte traseira enquanto você dirige. O sofá tem um design de encosto curvo projetado para apoiar a região lombar, um detalhe atencioso que quase nunca se vê em trailers. A mesa central abaixa para criar uma superfície para dormir para crianças. A cozinha estende-se ao longo da parede lateral direita e é totalmente elétrica. Não há nenhuma instalação de gás neste veículo recreativo. Em vez de um fogão embutido, utiliza eletrodomésticos portáteis que se conectam a tomadas próximas. Você pode usar o aparelho que preferir e, ao terminar, desconectá-lo. A bancada possui uma extensão deslizante para espaço de trabalho adicional e uma coifa impede a propagação de odores. Os eletrodomésticos também são impressionantes. Há um forno de micro-ondas Xiaomi e a geladeira é do tipo Frost Free, com cerca de 8 pés cúbicos de capacidade. Isso é maior do que a geladeira de muitos apartamentos pequenos. Você nunca precisa descongelá-la. Abaixo da cama traseira há uma lavadora e secadora combinadas. Os proprietários dizem que esse recurso transforma completamente viagens longas. Você não precisa levar roupas extras nem procurar lavanderias em cidades desconhecidas. Basta colocar as roupas para lavar enquanto dirige. A cama traseira mede 2 m de comprimento e 1 m de largura, acomodando 2 adultos confortavelmente. Ao contrário da cama dianteira, não é necessário usar escada. Basta entrar diretamente, o que a torna muito mais prática para viajantes idosos ou famílias com crianças pequenas. A cama dianteira, acima da cabine, mede 2 m de comprimento e 1 m de largura, com gavetas embutidas, luzes de leitura e portas de carregamento USB. Tudo isso cabe em um veículo com menos de 6 metros de comprimento. É o tipo de aproveitamento de espaço que nos faz questionar o que outros fabricantes vêm fazendo há 20 anos. Mas o espaço e a potência são apenas parte da história. A verdadeira genialidade está nos detalhes. Detalhes que revelam uma filosofia. Há um ditado no design de produtos que diz que Deus está nos detalhes. Se isso for verdade, o Wanaka BYD foi projetado por alguém que realmente usa motorhomes. Os detalhes demonstram um nível de cuidado que você não encontra na maioria dos veículos recreativos, independentemente do preço. Comecemos pela frente. Em autocaravanas tradicionais, o orvalho da manhã e a água da chuva pingam da cabine para o para-brisas, bateando a visão. A Winnebago resolveu esse problema com uma aba de fibra de vidro moldada sob medida que direciona água para longe do para-brisas,
fazendo com que ela escorra para o chão. É um detalhe pequeno, mas é o tipo de solução que permeia cada centímetro deste veículo. As seções inferiores da carroceria possuem um revestimento protetor pulverizado. Isso resiste a galhos, pedras e detritos da estrada, mantendo a aparência de nova por anos. As janelas são de vidro duplo isolante, posicionadas mais acima na carroceria do que na maioria dos motorhomes. Isso proporciona privacidade sem a necessidade de abrir cortinas. Também oferece maior segurança, já que as janelas são mais difíceis de alcançar pelo lado de fora. Do lado do passageiro, logo atrás da porta principal, há uma tampa de acesso ao cassete do vaso sanitário. Você pode esvaziar o vaso sanitário sem precisar entrar no carro. O Wanaka tem capacidade para 106 galões de água potável e 45 galões de água cinza. A maioria dos motorhomes classe B nos Estados Unidos tem capacidade para 20 a 40 galões. O Winnebago tem capacidade para quase 3 vezes mais, o suficiente para acampamentos prolongados em locais remotos, sem precisar procurar postos de reabastecimento. O compartimento externo é tão espaçoso que um usuário conseguiu acomodar 10 malas grandes. Faixas de luz LED facilitam o acesso à noite. A porta abre dos dois lados, permitindo o carregamento de itens compridos, como esquis ou varas de pesca por qualquer direção. Além disso, possui acesso elétrico pré-instalado, dispensando a necessidade de o técnico quebrar paredes para acessar a fiação. Por dentro, o painel de controle central fica logo acima da porta de entrada. Todos os sistemas são controlados a partir deste único ponto. As câmeras de monitoramento em 4 direções, o ar-condicionado, o indicador de bateria, a bomba d'água e o mecanismo de expansão. Nada de procurar interruptores espalhados por diferentes paredes. Um painel, um só lugar, tudo. Uma câmera de ré está integrada na traseira para auxiliar nas manobras e estacionamento. O banheiro fica no canto traseiro esquerdo e é maior do que você imagina. Você pode se esticar à vontade lá dentro. Há um espelho de corpo inteiro na porta. O piso é antiderrapante e possui um ralo duplo para evitar transbordamentos. O vaso sanitário é do modelo Thetford e pode ser girado para maior espaço. O chuveiro tem controle de temperatura e uma claraboia proporciona ventilação e iluminação. Até o guarda-roupa tem um segredo. Atrás da porta principal há uma gaveta escondida, perfeita para guardar objetos de valor. A iluminação LED percorre a parte inferior e as janelas em ambos os lados da cama traseira proporcionam luz natural e ar fresco. Cada um desses detalhes por si só representa uma pequena melhoria, mas, em conjunto, demonstram que a Winnebago não se limitou a construir uma simples caixa sobre rodas. Eles refletiram sobre como é realmente viver nesse veículo dia após dia, isolado da rede elétrica e em todos os tipos de clima. E é exatamente isso que torna o Wanaka BYD um desafio tão grande para o resto da indústria. Porque a indústria de veículos recreativos deveria estar atenta. O setor global de autocaravanas é um grande negócio. Só nos Estados Unidos, as vendas de autocaravanas ultrapassam os 26 mil milhões de dólares por ano. As vendas de autocaravanas na Europa têm vindo a aumentar há 10 anos consecutivos. E, no entanto, apesar de todo esse dinheiro, a fórmula básica quase não mudou. Um motor a gasolina ou diesel na frente, um sistema de propano para cozinhar, uma pequena bateria para iluminação, um gerador que queima combustível para o ar-condicionado e um preço que começa em torno de 80 mil e ultrapassa os 200 mil para qualquer modelo com recursos mais sofisticados. De 200 mil. Apresentamos o Wanaka BYD 5DM Pro Max com preços entre os 600 e XC DT.
on 63 mil e o 67 mil. Todas as antigas suposições são completamente desfeitas. O sistema de gás propano foi substituído por uma cozinha totalmente elétrica, alimentada por uma bateria que carrega em 20 minutos. O gerador foi removido e substituído por 2.380 W de energia solar que alimenta o ar-condicionado. A pequena bateria da casa foi substituída por uma bateria grande que também alimenta o sistema de transmissão. O espaço habitável apertado foi substituído por uma extensão retrátil que praticamente dobra a área útil. E os pequenos tanques de água desapareceram, substituídos por 106 galões de água potável que permitem acampar fora da rede elétrica por uma semana. E o preço? Essa é a parte que realmente desafia o setor. Por menos do que o custo de uma van americana, classe B de gama média, com 400 watts de energia solar e 95 litros de água, você leva um motorhome com 6 vezes mais energia solar, 3 vezes mais água, um sistema de propulsão híbrido, lavadora e secadora, uma geladeira maior do que a de muitos apartamentos e uma extensão retrátil que transforma o interior. Não se trata de uma opção ligeiramente melhor em termos de custo-benefício. É uma categoria de veículo completamente diferente, a um preço mais baixo. Existem, porém, razões pelas quais este modelo de autocaravana ainda não está disponível em todos os lugares. As regulamentações variam de país para país. Um veículo certificado para venda na China não pode simplesmente ser enviado para os Estados Unidos ou Europa e vendido sem alterações. Os padrões de segurança, as normas de emissões e as leis de trânsito são diferentes. Além disso, a rede de vendas da BYD está atualmente focada na China e em mercados selecionados. Mas a questão não é se você poderá comprar exatamente este veículo amanhã. A questão é que ele existe, funciona e já tem proprietários reais usando neste exato momento. Outras montadoras estão começando a perceber isso. Já existem outros fabricantes de autocaravanas na China que utilizam o chassis da BYD, incluindo alguns que constroem modelos de 2 andares com 2 pisos completos de espaço habitável. O ecossistema está crescendo. À medida que a BYD expande seu alcance global, a tecnologia presente no Wanica começará a aparecer em mais veículos e mais mercados. O que deveria fazer empresas como a Thor Industries e a Trigano refletirem é como tudo funciona em conjunto. Os fabricantes americanos de trailers compram peças de dezenas de fornecedores e as montam de qualquer jeito. O chassi vem da Ford, os eletrodomésticos vêm da Dometic. O sistema solar é um acessório. Nada é projetado para funcionar em conjunto. O Winnebago BYD é diferente. A BYD fabrica a bateria, o motor, o sistema de carregamento e o chassi, tudo em uma única empresa. A Winnebago construiu o espaço habitável sobre o trailer e projetou todos os sistemas para funcionar com eletricidade. Não foi montado a partir de peças. Foi construído como uma máquina completa. Essa é a verdadeira história. Não que um trailer tenha mais recursos, mas sim que uma empresa analisou todo o conceito de um trailer e disse: e se o construíssemos do zero como uma única máquina? E então o fez por os 67 mil. A questão não é se a indústria de veículos recreativos vai reagir. A questão é quanto tempo levará para que eles percebam que precisam reagir. Se você gostou desta matéria e quer ver mais, clique em gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a próxima. Neste momento, estão passando vídeos relacionados na tela, incluindo um sobre um incrível motorhome coreano que também está inovando. Então aqui vai uma pergunta para você.
Se o Winnebago BYD T5DM Pro Max estivesse disponível no seu país amanhã, você compraria um? E qual característica mais te impressionou? Deixe sua resposta nos comentários.